Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa bolsa em crochê. Para confeccionar a minha bolsa eu utilizei a linha Fashion Egito, um fio 100% algodão da Têxtil Piratininga e esse que eu utilizei tem o Tex 300, mas na mesma família Egito tem também o Tex 900 e o Tex 1200, então você pode escolher qualquer um dos três para confeccionar a sua bolsa. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, porque eu trabalhei com fio triplo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Aqui, olha, eu utilizei uma base de couro, mas se você quiser fazer só de crochê, aqui no canal tem passo a passo também dessa base oval só de crochê, a base perfeita. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. Utilizei alças de acrílico, essa aqui tem 16 centímetros, aqui, olha, de largura. Na parte interna tem 13 centímetros e aqui de altura ela tem 14 centímetros. Essa base de couro que eu utilizei tem 23 centímetros assim medindo de ponta a ponta e 10 centímetros aqui medindo na largura. A altura da minha bolsa, medindo só a parte do crochê, eu fiz com 23 centímetros, deixa eu dar uma olhadinha aqui para conferir. 23 centímetros, então na alça nós temos mais 14. Mas independente do tamanho aqui do fundo, né, de bolsa que você utilizar ou da alça, eu explico no vídeo como você fazer ela mais alta, se você quiser. Seguindo o mesmo vídeo é bem fácil também fazer com outros tamanhos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa dos materiais, a quantidade certinho que eu utilizei de cada uma das cores e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. É só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço, que abrem os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal, se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer a minha bolsa eu vou utilizar uma base oval e essa aqui, olha, é uma base sintética de courino. Ela tem 23 centímetros de comprimento, medindo assim de ponta a ponta, e na largura 10 centímetros. Mas independente do total, olha, das medidas que você escolher, o importante é que o total de furos aqui na base seja número par. Se você escolher uma base maior, não tem problema, pode seguir o mesmo vídeo. Se os furos for número ímpar, eu ensino você a fazer uma adaptação. E se você quiser a base toda de crochê, não se preocupe, aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer a base oval perfeita. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. Aqui no trabalho eu vou fazer com fio triplo, tá? O crochê eu vou trabalhar com fio triplo e eu escolhi trabalhar com 3 novelos, ou seja, puxando uma ponta de fio de cada novelo. Mas eu já ensinei aqui no canal você trabalhar só com um novelo e utilizar fio triplo. Quer dar uma olhadinha no vídeo? Eu deixei o link aqui em cima também e na descrição do vídeo. Então, mesmo que você tenha só um novelo de fio, dá para trabalhar com fio triplo e fazer a bolsa tranquilamente. Eu vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate. Vou utilizar a agulha 4 mm e vou começar segurando assim, olha, a base oval de frente para você. Vou começar aqui na parte de baixo do lado direito. Assim a emenda vai ficar toda em uma das laterais e não vai ocupar os dois lados da peça. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer um dos furos, vou pegar mais aqui assim, olha, bem na parte oval. Vou introduzir a agulha, buscar o fio que vem do novelo formando uma laçada. Agora eu vou pegar a sobra de fio, vou atravessar ela debaixo da agulha e por cima dos fios que vem do novelo. Deixar assim. Assim eu consigo prender, olha, fazendo uma corrente, eu consigo prender, deixando ele solto para o lado direito. Aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. E na verdade eu vou contar esse ponto aqui como sendo o primeiro ponto dessa volta. Quando eu completar a volta eu vou fazer mais um ponto aqui no mesmo lugar e depois finalizar com um ponto baixíssimo nesse ponto.
No próximo furo eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo formando a segunda laçada, vou buscar o fio e formar o ponto baixo. Ainda no mesmo lugar, vou introduzir a agulha, buscar o fio e fazer o segundo ponto baixo. Eu vou fazer assim 2 pontos baixos em cada um dos furos por toda a volta, independente de ser na parte oval ou no comprimento, vou fazer os pontos do mesmo jeito, 2 pontos em cada um dos furos. Veja que eu só introduzo a agulha, busco o fio e faço ponto baixo. Ainda no mesmo lugar, faço um segundo ponto baixo ajustando para que fique lado a lado e não amontoado. Faço o primeiro ponto baixo. Ainda no mesmo lugar, busco o fio, ajusto para ficar lado a lado e faço o segundo ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta. Já estou chegando no final da volta, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos furos. E para finalizar a volta, eu ainda vou fazer mais um ponto baixo no mesmo furo que eu comecei e depois finalizar com ponto baixíssimo nesses 2 fios que tem formando o segundo ponto, né? Que o primeiro eu fiz para prender o fio e começar a volta. Então, vou fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E agora vou finalizar com ponto baixíssimo nesses 2 fiozinhos que formam o primeiro ponto ali após prender o fio. E assim, olha, eu finalizo a primeira volta. Um pouco mais à frente eu vou ensinar para você um acabamento para cobrir esses furos que são um pouco maiores que a espessura do fio que eu estou utilizando, tá? Mas é bem fácil fazer isso também. E assim que terminar a etapa com essa cor, nós vamos utilizar a mesma cor para cobrir esses buracos aqui. Na próxima volta eu vou fazer só ponto baixo, ou seja, ponto baixo em cima de cada um dos pontos de base e no final teremos um total de 88 pontos. Eu vou começar fazendo uma corrente para dar altura do primeiro ponto baixo, vou colocar um marcador nessa corrente para a gente não perder mais o início da volta. Então vou colocar, olha, um marcador exatamente nessa corrente onde eu vou finalizar a próxima volta. Vou no próximo ponto baixo, vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo, mas eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio, assim, olha, deixando ela acima da agulha que depois eu não preciso fazer arremate. Então vou buscar o fio, formando a laçada, faço ponto baixo. Dessa vez não tem mais aumento de pontos, um ponto baixo em cada ponto de base. Veja que eu vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, deixar os fios que eu quero esconder logo acima e vou fazer ponto baixo com os fios que vêm do novelo. Vou no próximo do mesmo jeito, ponto baixo em cima de ponto baixo por toda a volta. Não tem aumento de pontos, então só fazer a volta completa. Já estou chegando no final da volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos, então, como não tem aumento de pontos, ele já vai começar a fechar para formar as laterais da bolsa. Aqui, olha, eu comecei fazendo a corrente de espaço na direção do segundo ponto. Lembra que eu fiz mais um ponto baixo, finalizei com ponto baixíssimo no ponto seguinte e comecei fazendo uma corrente. Então, na direção do primeiro ponto baixo, eu ainda vou fazer ponto baixo também. Agora, o próximo ponto já é finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar altura do primeiro ponto. Então, vou retirar aqui, olha, eu vou retirar o marcador e vou introduzir a agulha no mesmo lugar para fazer o ponto baixíssimo. Assim, olha, pegando os 2 fios da corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto. Vou trazer todos os fios para frente, vou fazer assim 2 fases para não perder nenhum dos 3 fiozinhos e depois passar na laçada que está na agulha para finalizar a volta. Assim eu completo a volta com a mesma quantidade de pontos que eu tenho na base, ou seja, 88 pontos baixos. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo já no próximo ponto, ou seja, pegando as 2 laçadas do próximo ponto, vou fazer ponto baixo. Agora veja que eu vou buscar o fio formando 2 laçadas, vou buscar novamente para passar nas 2 laçadas. E já vou colocar um marcador nesse primeiro ponto, porque é exatamente aqui que nós vamos finalizar a volta, ou seja, nas 2 laçadas do primeiro ponto baixo, desse jeito. O próximo ponto eu vou fazer um pouco mais alongado e para isso eu vou pegar na base do próximo ponto. Então, descendo, olha, não pego as laçadas de cima e sim na base do ponto, busco o fio, faço uma laçada mais alongada para dar altura e aí eu completo o ponto baixo. E agora eu vou intercalar. No próximo ponto eu faço pegando na parte de cima um ponto baixo comum. Um ponto baixo mais alongado pegando na base do ponto e um ponto baixo comum. Eu já ensinei esse ponto aqui no canal, já fiz ele em alguns trabalhos, então acredito que quem já assistiu já está bem familiarizado aí com o ponto.
Eu vou sempre intercalar. Então, olha, eu fiz um ponto mais alongado, no outro não tem. Um ponto mais alongado, no próximo não tem. O próximo, mais alongado. Isso porque a base aqui do meu trabalho tem um total de furos número par. Então, se eu fizer assim a volta completa, dá certinho finalizar a volta e começar a próxima normalmente. Se a base que você comprou tem o total de furos número ímpar, você vai precisar fazer uma adaptação. Então, olha, no lugar de intercalar, em um dos furos você vai fazer um ponto a mais. Veja que eu fiz um ponto alongado, um ponto baixo. E o normal é isso, olha, um ponto alongado e depois um ponto baixo. Só que, quando temos o total de furo número ímpar, ou seja, o total de pontos aqui não é par nessa primeira e segunda volta, você vai voltar aqui na base do mesmo ponto que você fez um ponto baixo na parte de cima e fazer um ponto alongado. E depois você segue intercalando. Olha, no próximo ponto você faz um ponto baixo normal, pegando na parte de cima, e depois um ponto mais alongado. Assim, no final vai dar certo também o acabamento. É como se tivéssemos feito aqui um aumento de pontos. Esse ponto a mais, esse aumento vai ficar imperceptível também. Olha, fica bem discreto aqui nessa primeira volta de pontos fantasia. No meu eu não vou precisar fazer essa adaptação porque o total de pontos na base aqui é número par. Então deixa eu desmanchar esse aumento de pontos e seguir intercalando igual eu ensinei aqui no início, ou seja, um ponto baixo normal e no próximo um ponto baixo mais alongado. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da terceira volta e veja que eu estou intercalando. Um ponto mais alongado, um ponto baixo. Ponto mais alongado, ponto baixo. Ponto mais alongado, então no próximo eu vou fazer um ponto baixo. No último ponto, olha que está sem o marcador, eu vou fazer então um ponto mais alongado. E no ponto do marcador, eu vou fazer ponto baixíssimo, porque ele tem um ponto baixo. Então, vou tirar o marcador dessas duas laçadas e vou finalizar exatamente nas duas laçadas. Veja que eu vou buscar de volta aqui o fio, pegando as duas laçadas, vou fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta. E assim fica intercalando, olha, ponto alongado, ponto baixo, alongado, ponto baixo. No próximo, um ponto alongado. Se o seu não deu certo, mesmo com uma base com um total de furos número par, mesmo que você tenha conferido a segunda volta, o total é número par e não deu certo aqui no final, dê uma olhadinha em toda a volta se você intercalou direitinho, sempre pulando um ponto. Olha, vai ficar um ponto baixo de espaço entre cada um dos pontos mais alongados. Outra coisa que pode dar errado é essa finalização, é você não intercalar, não pular e não finalizar direitinho com ponto baixíssimo. Mas assim eu terminei então a terceira volta. Vou começar a quarta volta e tudo que eu fizer na quarta volta eu vou repetir até atingir a altura da bolsa. Tem a transição de cores, eu vou ensinar para vocês um pouco mais à frente, mas início e final de volta, independente da cor, independente da volta, eu vou sempre repetir. Veja que eu terminei a volta com ponto baixíssimo e logo à frente nós temos o ponto mais alongado. Então, é na direção desse ponto que eu começo a volta, sempre do mesmo jeito, nas próximas voltas também. Eu deixo essa laçada um pouco mais solta, vou introduzir a agulha em cima do ponto mais alongado, vou buscar o fio e vou fazer ponto baixo. E é sempre nesse ponto, ou seja, nessas duas laçadas, que eu finalizo a volta. Por isso, eu já coloco o marcador para não errar onde eu vou finalizar a volta. Se eu fiz um ponto baixo, o próximo ponto é um ponto mais alongado. E ele fica sempre na direção desse ponto baixo comum. Então, é só vir na base do ponto e fazer um ponto mais alongado. O ponto baixo comum nessas voltas vão ficar sempre na direção do ponto baixo mais alongado. E vou sempre repetir. Aqui, olha, na parte oval vai parecer distante fazer o próximo ponto, mas não caia na tentação de alongar essa laçada para chegar no próximo ponto. Essa bolsa precisa fechar, as laterais aqui precisam subir. Então não tem problema ela virar um chapéu assim, começar a fechar. Então deixa essa laçada bem ajustada, vamos no próximo ponto fazer um ponto mais alongado e agora vamos buscar o fio e trazer essa laçada menor para finalizar esse ponto. Assim eu consigo ir fechando a bolsa aqui para formar a lateral, tá? É diferente de um tapete que eu preciso de pontos para dar essa distância, que na bolsa não precisa. Deixa essa laçada sempre bem ajustada, só a primeira que eu alongo um pouco mais para fazer o ponto que eu vou finalizar. Mas veja que eu fiz um ponto baixo, deixo bem ajustado, vou no próximo, faço um ponto mais alongado. Um ponto baixo na direção do ponto mais alongado,
e um ponto mais alongado na direção do ponto baixo. É só intercalar novamente, e aí os pontos também vão ficando intercalados assim. Se você fez a adaptação na volta anterior, não precisa mais fazer adaptação nas próximas voltas, tá? Se você tem um total de pontos número ímpar na primeira e segunda volta, fez a adaptação na segunda volta, nas próximas não precisa fazer mais adaptação. É só seguir intercalando. Um ponto mais alongado, o ponto baixo no ponto seguinte. Vou seguir repetindo assim até completar a volta. Mesmo se ele fechar aqui na parte de cima, não se preocupe. Depois é só a gente virar ele para o lado correto. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a quarta volta. Veja que eu sigo intercalando do mesmo jeito e não tem erro, porque na direção do ponto mais alongado, eu vou fazer sempre ponto baixo. E aí, para completar a volta, veja que eu vou fazer ponto mais alongado na direção, olha, fica quase na mesma direção que está o marcador. Porém, o marcador, na verdade, está na direção do ponto alongado. Então, na direção dessas duas laçadas aqui na base, eu vou introduzir a agulha, fazer um ponto mais alongado. E após o ponto mais alongado é que eu finalizo a volta exatamente nas duas laçadas que nós temos o marcador. Veja que eu finalizo com um ponto baixíssimo, assim o início e final de volta fica bem discreto, não dá para notar aqui onde começamos e terminamos cada uma das voltas, e assim eu finalizei a quarta volta. Vou começar a quinta volta e veja que eu vou fazer exatamente igual à quarta volta. Então, se você quiser sempre rever o vídeo, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço, ver o início e final da volta que eu vou fazer exatamente igual até completar a altura da bolsa. Olha, eu finalizei com ponto baixíssimo, então o próximo ponto é um ponto mais alongado, então vou fazer ponto baixo na direção desse ponto. E nesse primeiro ponto baixo, eu vou colocar o marcador para eu finalizar a volta. Veja que eu sempre coloco na laçada que está logo anterior à agulha, que é a laçada do ponto que eu terminei de fazer. Então vou pegar o marcador e colocar nessas duas laçadas, que é onde eu vou finalizar essa volta também. Repetindo então o que eu fiz na volta anterior, já que eu comecei fazendo um ponto baixo, o próximo é um ponto mais alongado. Então, vou na direção do próximo ponto, que é um ponto menor, vou fazer um ponto alongado. Um ponto baixo na direção do próximo ponto. E um ponto mais alongado na direção do ponto baixo. Um ponto baixo normal na direção do ponto mais alongado. E intercalando, eu faço um ponto um pouco mais alongado. Olha só. Veja que eu estou repetindo tudo que eu fiz na quarta volta. E você pode rever o vídeo e fazer assim até atingir a altura da sua bolsa ou atingir o lugar que você quer começar a fazer a transição. Na minha, eu vou fazer um total de 10 voltas, contando só os pontos assim que tem mais alongados, que ele fica como se fosse um relevo. Então, aqui, olha, eu já tenho um total de 4 voltas, né, começando a quinta volta, mas se eu contar somente os pontos que tem esses relevos, dá para contar assim, olha, 1, 2, 1, 2, ou seja, tenho 2 voltas assim com esses pontos em relevo. Eu vou fazer a transição de cor a partir da 10ª volta, porque eu vou fazer com 3 cores. Se você quiser fazer a transição com 2 cores, por exemplo, não tem problema ser na metade ou fazer logo no início aqui da bolsa, né, na base da bolsa, fazer poucas voltas com essa cor e já fazer a transição de cor. Não importa a quantidade de voltas que você quiser fazer aí na sua bolsa, a transição vai ser sempre do mesmo jeito. Então, o que eu vou fazer? Aqui, olha, eu vou continuar repetindo. A quinta volta, como você pode ver, é exatamente igual à volta anterior. Então, eu não preciso ficar repetindo a explicação. Para você repetir essas voltas, se você tiver dúvida, é só voltar no início da quarta volta, clicando aqui no vídeo e na barra de avanço e abrindo os capítulos, indo no início e no final, sempre do mesmo jeito. E quando você quiser ver a transição, também tem os capítulos aqui, só clicar e ir direto na transição de cor. Para você que é iniciante e não sobrar nenhum tipo de dúvida, veja que eu comecei então a quinta volta exatamente igual e eu vou repetir, eu vou mostrar para você a finalização dessa quinta volta também, para você ter certeza que é exatamente igual à quarta volta. Mas para você que já está no nível mais avançado, é só continuar repetindo até atingir um total de 10 voltas de ponto relevo.
Já estou chegando no final da quinta volta, veja que eu estou intercalando do mesmo jeito, olha, e o final da quinta volta exatamente igual ao final da volta anterior. Fiz o ponto baixo na direção do ponto mais alongado, então na direção do próximo ponto, vou fazer um ponto alongado, e após o ponto alongado, já temos as duas laçadas onde está o marcador. Só remover o marcador e fazer ponto baixíssimo exatamente nas duas laçadas, olha. Vou fazer ponto baixíssimo em duas fases. Vou buscar o fio e depois passar na que está aqui na agulha e assim eu finalizo a quinta volta. Só lembrando que eu estou completando a quinta volta, mas esses pontos assim que fica formando esse relevo, só temos 3 voltas. Veja que eu tenho 1, 2, 3 voltas. E eu vou fazer até completar um total de 10 voltas para fazer a transição de cor. Depois ainda vou ensinar para você como fazer o acabamento nesses furos, que é um pouco mais largo do que o fio que eu estou trabalhando. Então vou completar as 10 voltas para mostrar para você a transição de cor. Já estou quase chegando no final da 10ª volta, contando somente os pontos que são mais alongados para formar esse relevo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Aqui, olha, ainda falta uma boa quantidade para eu finalizar a volta, né, com ponto baixíssimo onde temos o marcador. Na próxima etapa, ou seja, a partir da 11ª volta, eu vou trabalhar com uma cor diferente, só que eu vou fazer essa troca gradual. Então, na próxima etapa, eu vou trabalhar com a cor tijolo, mas eu vou começar a fazer essa troca utilizando somente um fio. E aí, quando completar 3, eu trabalho só com os 3 fios dessa mesma cor. Vou pegar, então, um fio dessa cor, vou posicionar aqui no trabalho, olha, veja que eu tenho aqui qualquer um dos pontos, tanto faz o ponto baixo comum quanto o ponto mais alongado. Vou posicionar deixando a ponta de fio, deixar o fio passando assim entre a agulha e o fio que vem do novelo. Vou deixar a ponta de fio aqui para o lado que eu já terminei, assim. E agora eu vou continuar essa volta até finalizar escondendo esse fio para eu fazer a troca lá no final dessa volta. Então, olha, o próximo ponto vou fazer ponto baixo normal, escondendo o fio, desse jeito. Ele não vai aparecer ainda, tá? Nessa troca aqui, desse jeito, olha. Posso deixar essa sobra até mais curta, não precisa ser tão grande assim. Porque depois é só cortar a pontinha de fio que ficar sobrando ali dentro, não precisa nem amarrar. Vou deixar o fio na parte de cima, vou continuar a volta até finalizar no marcador. Completando, olha, a volta, vou fazer ponto baixo em cima desse ponto mais alongado. Logo à frente faço o ponto mais alongado e depois do ponto alongado vou fazer ponto baixíssimo exatamente onde está o marcador. É assim que eu venho fazendo todas as voltas e vou continuar escondendo aqui também o fio que eu venho prendendo. Vou fazer o ponto baixíssimo então, passando nas laçadas que estão na agulha e assim eu completo a volta. Olha, essa ponta de fio é só ajustar aqui e puxar esse fio que ele já nem está aparecendo. E se aparecer um pouquinho, não tem problema. Na 11ª volta, eu vou abandonar um desses fios aqui, olha, dos 3 que eu venho trabalhando, só tirar um deles aqui, mas não precisa cortar ainda. E juntar, para formar 3, você junta essa cor que já escondemos uma parte dela aqui. Vou posicionar no dedo, mas essa sobra aqui, eu vou só atravessar ela na frente da agulha, aqui também, e vou deixar ele aqui em cima para esconder por mais alguns pontos. Depois eu corto a sobra. E aqui eu vou começar a próxima volta. Olha, eu vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto, mas veja que agora eu tenho 2 fios nesse tom castor e um fio no tom tijolo, tá? E esse outro aqui eu vou escondendo. Vou cortar aqui para não confundir. Deixa eu cortar aqui um pedaço desse jeito. E aí eu continuo escondendo ele, depois nem precisa mais cortar as sobras. E esse aqui é só eu abandonar, que eu já não vou trabalhar mais com esse fio. Eu vou fazer 2 voltas assim, com 2 fios de uma cor e um fio de outra. Então os pontos aqui continuam do mesmo jeito. Fiz um ponto baixo, então um ponto mais alongado, para fazer essa transição discreta, né? Lenta, e não fazer a transição de uma vez só, trocando todos os fios. E olha, veja que eu vou escondendo a ponta de fio que eu abandonei, para depois só cortar a sobra, não precisa fazer arremate, ele fica bem escondido. Aqui, olha, eu esqueci de colocar o marcador, mas vou colocar o marcador no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Então veja que eu continuo trabalhando com 3 fios, só que agora
já a adição de uma nova cor. Vou fazer as duas voltas porque só mudei aqui então essa troca do fio, tá? O restante, as duas voltas, vou fazer do mesmo jeito, intercalando os pontos como já estamos fazendo aqui para formar a altura da bolsa. Quando completar a segunda volta com esses fios desse jeito, eu vou fazer a adição de um segundo fio na cor tijolo e tirar um dos fios novamente na cor castor. A troca é feita do mesmo jeito, mas eu vou fazer aqui para você ver como fica. Já estou completando a primeira volta, mas como eu disse, eu vou fazer exatamente igual às voltas anteriores, né? Só mudei a cor, não preciso mudar o modo de fazer. Vou completar a volta após esse ponto mais alongado, vou fazer ponto baixíssimo onde nós temos o marcador e vou continuar para a próxima volta normalmente. Veja que eu vou finalizar também do mesmo jeito, olha, fazendo ponto baixíssimo. E vou começar a próxima volta também com ponto baixo. E eu vou fazer a segunda volta ainda sem adicionar mais fios da cor tijolo, tá? Então, fiz aqui, olha, uma volta completa na cor tijolo, ele fica assim com um fiozinho só aparecendo. Vou fazer a segunda volta do mesmo jeito. E depois, quando for completar aqui a segunda volta, quando faltar assim mais ou menos a mesma medida que eu fiz a troca, eu vou adicionar o segundo fio na cor tijolo. Mas aí eu mostro para você em detalhes para tirar todas as dúvidas de como adicionar esse fio sem precisar fazer nó. Já estou quase completando a segunda volta após fazer a adição de um dos fios aqui no tom tijolo. Então, olha, eu vou colocar aqui o segundo fio, falta pouco para completar essa segunda volta. Vou posicionar o fio, não precisa deixar uma sobra muito grande, assim, entre a agulha e o fio que eu estou trabalhando. E aqui eu vou pegar de volta e vou começar a esconder esse fio que eu vou fazer a troca assim que completar essa volta. Então, eu vou continuar fazendo os pontos aqui normalmente, só que escondendo esse fio já para ir fazendo o arremate dele. Posso deixar ele aqui na parte de cima e continuar trabalhando normalmente com os outros três que eu vim trabalhando as duas voltas. Só quando chegar no final da volta que eu vou fazer a troca. Já estou completando a volta, olha, escondendo esse fio que eu ainda não fiz a troca. Vou fazer o ponto baixo na direção do ponto alto alongado. O ponto alongado fica antes do marcador. E agora eu vou finalizar a volta com ponto baixíssimo. Aqui, olha, eu vou ajustar o fio e vou deixar ele também em cima do ponto aqui onde eu vou fazer o ponto baixíssimo. E assim eu completo a volta. Agora eu vou abandonar mais um dos fios no tom castor. Posso tirar qualquer um dos dois, né? Temos dois. Vou tirar aqui e vou cortar para não atrapalhar, saber exatamente com qual eu estou trabalhando. E agora eu vou começar a trabalhar com esse fio que eu vinha escondendo, olha, com outro fio no tom tijolo para formar os três. E vou esconder esse outro fio, deixa eu deixar ele aqui na parte de cima. Vou esconder ele nessa próxima volta o máximo possível, depois só cortar a sobra. Esse aqui também, olha, não precisa nem ficar escondendo, amarrando, essa quantidade que escondeu aqui não solta. E a partir desse ponto a gente vai começar a trabalhar com o fio de cor diferente. Então, já vai começar a trabalhar com o fio no tom tijolo. Então, ele já vai ficar trançado nesses pontos. Eu vou seguir, olha, eu vou fazer ponto baixo, então, no próximo ponto para começar a próxima volta. Vou colocar o marcador aqui nesse ponto, né, para saber que é exatamente aqui que eu vou finalizar a volta. E agora, após fazer essa troca de cor, nós temos dois fios no tom tijolo e um fio no tom castor. E eu vou fazer novamente duas voltas assim. Quando completar aqui, quando estiver quase completando a segunda volta já com esses fios nessa cor, eu vou fazer a adição do último fio no tom tijolo e tirar o último fio no tom castor, tá? Então, como as voltas são sempre iguais, quando estiver quase completando a segunda volta, eu vou mostrar para você a retirada do último fio no tom castor. Já estou quase completando a segunda volta, depois de trabalhar aqui com dois fios no tom tijolo e um na cor castor. Então, olha, eu vou adicionar o terceiro e último fio no tom tijolo, deixando ele aqui do mesmo jeito que eu fiz com os outros, entre a agulha e o fio. Vou continuar escondendo até completar, então, essa segunda volta.
Chegando aqui então no final da segunda volta, venho escondendo esse fio que eu preciso adicionar na próxima volta. Aqui, olha, vou retirar o marcador, vou completar a volta ainda com o fio na cor castor, fazendo ponto baixíssimo no ponto que estava o marcador. E agora, olha, eu vou cortar esse último fio no tom castor, vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, para esconder ele aqui nos próximos pontos, e vou começar a próxima volta já com os 3 fios no tom tijolo. Então vou só separar aqui o fio que eu vou esconder, deixando ele aqui na parte de baixo. Então agora, olha, só começar a próxima volta já com os 3 fios na cor tijolo, fazendo ponto baixo no próximo ponto. E depois ponto alongado na direção do ponto seguinte. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto, para marcar onde eu vou finalizar cada uma das voltas. Essa ponta de fio aqui, na cor tijolo, eu já posso cortar. Essa no tom castor, eu vou continuar escondendo ela aqui o máximo que eu puder. Mas agora eu já vou ensinar para você fazer o arremate aqui no fundo, tá? O acabamento no fundo. Agora com os 3 fios no tom tijolo, eu vou fazer mais 10 voltas e depois trocar para a cor mostarda. Só que a troca com a cor mostarda é exatamente igual, ou seja, vou trocar um fio, fazer 2 voltas, troco o segundo fio, faço mais 2 voltas, troco o terceiro e aí eu sigo até completar a altura da bolsa. Para fazer esse arremate eu vou utilizar o mesmo tom que eu terminei de trabalhar essa etapa, né? Já tenho os 3 fios livres, já fiz a troca de cor, então agora eu vou trabalhar com esse fio aqui nesse acabamento. Veja que eu tenho fio triplo, ou seja, os 3 fios vindo de um só novelo, só que ele ainda fica fino para fazer esse acabamento. Então eu vou fazer uma laçada na agulha, veja que eu vou fazer como se fosse fazer uma corrente, mas eu vou deixar uma sobra maior para eu fazer esse acabamento. Então vou introduzir a agulha debaixo do fio, fazer uma laçada e fazer uma corrente com esses 3 fios. Só que eu vou alongar essa corrente bastante, olha, aqui eu posso até prender, mas eu vou continuar puxando muito fio aqui, para dar distância para eu fazer a volta completa e trabalhar com fio triplo. Porque depois que eu puxar aqui a quantidade suficiente aqui para fazer essa volta, se não for suficiente, dá para puxar um pouco mais à frente e fazer esse mesmo procedimento novamente. Então eu vou pegar o fio que eu estou puxando, o outro fio e mais o que vem do novelo e trabalhar assim, olha, com 3 fios, ou seja, eu estou trabalhando com fio triplo, dobrado por 3 novamente, temos aqui 9 fios para fazer esse arremate. Eu vou deixar marcadinho aqui para você clicar e rever como que eu puxei aqui então na laçada. E aqui, olha, veja que eu puxei essa quantidade aqui que ainda nem é suficiente para fazer todo o acabamento. Então, quando tiver quase terminando essa quantidade de fio que eu deixei aqui sobrando, assim, olha, essa quantidade aqui não dá para fazer todo o acabamento, eu vou mostrar para você que é só a gente pegar novamente as 3 laçadas aqui, puxar os 3 fios que vêm do novelo, como se fosse fazer corrente, e continuar puxando mais uma vez para formar as 3 laçadas aqui, olha, e continuar com essa quantidade de fio. Então, mesmo que você puxe uma pouca quantidade, a gente consegue puxar novamente, fazendo essa laçada e puxando o fio do novelo, e assim ir triplicando a espessura desse cordão. Então eu tenho aqui, olha, 9 fios para trabalhar esse arremate, mas eu mostrei para você que eu puxo todos eles dos 3 novelos, tá? Não estou trabalhando com 9 novelos. Eu vou posicionar aqui no dedo e essa sobra de fio vai ficar dentro da bolsa para eu esconder depois com a agulha de tapeceiro. Para fazer esse acabamento eu vou utilizar uma agulha de número 6, mas você pode utilizar qualquer uma agulha grossa, o mais grossa possível, que passe aqui, olha, dentro desses furos. Se eu pegar a 7, dá para passar também, mas a 8 já fica muito grossa. Mas se utilizar a agulha que eu estou fazendo a peça, ela é muito fina, então ela vai acabar pegando os fios aqui pela metade, desse jeito, olha. E aí atrapalha bastante fazer esse acabamento. Então, com uma agulha mais grossa, eu vou posicionar o fio no dedo, essa sobra vai ficar dentro da bolsa e eu vou esconder depois com a agulha de tapeceiro. Vou introduzir a agulha em qualquer um dos furos e vou buscar o fio assim, olha, aqui no dedo e vou puxar para a parte de cima. Quem já fez suplá ou já viu algum tipo de acabamento com fio dourado, é a mesma coisa. Vou no próximo furo, vou buscar o fio e passo para a parte de cima. Se você fez o cesto que eu tenho aqui no canal, é exatamente igual ao detalhe que eu fiz no cesto. Esse primeiro ponto vai ficar aberto, mas lembre-se que eu tenho a ponta de fio lá dentro, olha, para ajustar. E aqui eu vou seguir fazendo, olha, no próximo. Vou com a agulha,
busco o fio, assim, olha, e puxo para a parte de cima. Depois de puxar, eu consigo ajustar o ponto para não ficar muito largo e nem muito apertado. Mas eu vou fazer assim a volta completa, sem pular nenhum ponto. No final eu mostro para você como fazer o acabamento aqui para ficar exatamente igual todos os pontos. Já estou completando a volta, fazendo os pontos sempre do mesmo jeito. Olha, e vou fazer até chegar no último ponto que está sozinho. Não faço até o ponto que eu iniciei a volta. Veja que eu vou fazer aqui até o último ponto que está vazio. Agora eu vou puxar o fio para a parte de cima e vou cortar, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate na parte de dentro da bolsa. Com o fio na parte de cima, o que eu vou fazer é passar todo esse fio que eu cortei aqui, olha, nas laçadas do primeiro ponto. E esse ponto eu consigo ajustar aqui na parte de dentro, puxando a ponta de fio aqui, eu consigo ajustar o ponto. Então, não tem problema se ele folgar aqui um pouco na hora de passar a agulha. Se você quiser até utilizar de volta a agulha mais fina, facilita ainda para passar aqui em todas as laçadas, olha, do primeiro ponto. Deixa eu ajustar aqui para você ver que eu estou pegando as laçadas do primeiro ponto e vou passar todo esse fio para o outro lado. Assim, não tem problema se ele passar metade, ficar desencontrado, depois é só puxar todos os fios e ajustar. Como eu disse, o primeiro ponto, olha, eu consigo ajustar dentro da bolsa, puxando assim. Agora eu vou passar todos esses fios dentro dessa laçada, mas para isso eu vou introduzir a agulha de dentro para fora aqui na bolsa, saindo exatamente nessa laçada, olha, para passar todos esses fios aqui dentro e puxar eles para dentro da bolsa. Então eu vou aqui no último ponto, vou introduzir a agulha saindo aqui dentro da laçada que eu fiz o último ponto. Vou puxar todos esses fios aqui agora lá para dentro da bolsa e depois ajustar o ponto aqui também do primeiro, aqui, olha, puxando aqui para ajustar o primeiro ponto, para finalizar dentro da bolsa, escondendo essas pontas de fio. Veja que eu puxei então os fios para dentro da bolsa, olha, tenho eles aqui para esconder, né, para fazer o arremate, e aqui fora ficam todos os pontos exatamente iguais, então não dá para saber onde começou e onde terminou esse arremate. Aqui na parte de dentro da bolsa eu vou só fazer 1 ou 2 nós aqui com esses fios e depois eu vou esconder eles com a agulha de tapeceiro. Aqui eu não aperto muito esse nó para não deformar o ponto aqui fora, eu só aperto mesmo o suficiente para ajustar. E agora eu vou esconder ele com a agulha de tapeceiro. Aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14 e vou colocar esse primeiro ponto aqui, olha, esse primeiro fio, né, temos só 3 fios, mas eu vou esconder sempre de 3 em 3 fios. E veja que eu vou costurar aqui dentro da bolsa, só escondendo, subindo com ele de baixo para cima, de cima para baixo, costurando aqui no acúmulo de pontos. Como fica no fundo da bolsa, nem fica perceptível mesmo se você costurar um pouco fora. O que não pode acontecer é desses fios ficarem aparecendo lá na frente da bolsa, tá? Então costure sempre, olha, escondendo aqui nos pontos de dentro. Eu vou esconder assim. E nesses outros aqui, como uma grande quantidade, eu não vou sair passando nos fios que deforma, né, os pontos, então eu vou sempre separar de 3 em 3 e sair costurando eles aí, escondendo nos pontos e depois cortar as sobras. Escondi e cortei as pontas de fio, veja que na parte de dentro fica esse nó que eu fiz aqui a emenda das duas pontas, né? Mas isso aqui vai ficar na parte de dentro. Depois eu escondi os fios e cortei. Na parte de fora fica discreto, olha, não dá para saber onde começamos e finalizamos. Deixa eu colocar assim para você ver todos os pontos, onde começamos e finalizamos a volta. Aqui, olha, eu não mostrei para vocês, mas eu coloquei um outro marcador, mas só para segurar o meu crochê para ele não desmanchar. Eu fiz isso enquanto eu estava fazendo esse acabamento, né? O crochê estava desmanchando. Eu coloquei esse marcador, mas não é nada especial, tá? Só mesmo para segurar o fio aqui e não desmanchar o crochê enquanto eu virava ele para lá e para cá. Então eu vou remover o marcador
E agora eu vou continuar trabalhando com os 3 fios no tom tijolo. Aqui ainda tem a sobra de fio do último que eu troquei, que eu vou seguir escondendo ele aqui na parte de cima até esconder totalmente. E eu vou completar um total de 10 voltas a partir dessa, ou seja, 10 voltas só com os 3 fios já no tom de tijolo. Depois da 10ª volta, eu vou começar a fazer a transição de cor novamente do mesmo jeito, só que aí eu vou trocar para o tom de mostarda. Mas a forma de trocar do mesmo jeito. Faço a troca de um dos fios e faço 2 voltas. Troco o segundo fio e faço novamente 2 voltas. E aí eu troco o terceiro fio. Quando eu troco o terceiro, aqui eu estou fazendo 10 voltas, mas com o tom de mostarda eu vou trabalhar até atingir a altura da bolsa, que vou precisar de mais ou menos 17 carreiras com o tom de mostarda, ou seja, após a troca total eu vou fazer umas 17 carreiras com o tom de mostarda. Mas você pode fazer até atingir a altura que você quiser, porque a forma de trocar, de colocar, né, a alça da bolsa é exatamente igual, independente da altura que você fizer aqui na sua bolsa. Então, vou fazer aqui as voltas todas. Quando eu estiver completando a 17ª já no tom de mostarda, eu volto para mostrar para você como fazer, como colocar a alça. Mas se você tiver dúvida durante a confecção, a transição de cores, clica aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço que eu vou deixar marcado o início dessas carreiras aqui na transição, para você rever o vídeo e fazer da forma correta. Já estou completando a altura da minha bolsa e, como eu disse, com o tom de mostarda, né, após fazer a troca completa, eu fiz um total de 17 voltas, mas eu vou conferir todas as voltas com você para que você faça exatamente igual. Contando então só os pontos em relevo com a cor castor, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Aí eu fiz 4 voltas fazendo a troca de cor. E depois, com a cor tijolo, eu fiz novamente 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz as 4 voltas, né, fazendo a transição da cor tijolo para o tom de mostarda. Aqui estão elas. 1, 2, 3, 4 voltas. E agora, só com o tom de mostarda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 voltas. Só lembrando que a altura aqui da bolsa pode variar de acordo com os seus pontos. Então, para isso, eu vou mostrar aqui para você a medida, que ficou, olha, 23 centímetros contando até aqui a base. Mas se o seu ficar diferente, quiser fazer mais voltas, ou quiser menor, quiser fazer menos voltas, não vai influenciar em nada na forma de colocar as alças, tá? Então, se você quiser uma bolsa mais alta, é só continuar fazendo mais voltas, não tem problema nenhum. Também não tem problema a quantidade de voltas que você vai fazer com cada uma das cores aqui, porque a quantidade de pontos aqui não muda. Desde a base nós temos um total de 88 pontos, e aqui no final também temos 88 pontos. Então eu já estou aqui finalizando a 17ª volta com a cor mostarda. E a próxima volta eu vou fazer toda em ponto baixo, sem esse ponto em relevo. Mas antes, deixa eu finalizar aqui então a 17ª volta, que eu vou fazer exatamente igual às voltas anteriores. Vou fazer ponto baixíssimo aqui, olha, no ponto que eu comecei a volta. Eu até tirei o marcador, mas ele estava exatamente nesse ponto, então vou finalizar a volta, completando então um total de 17 voltas. Para começar a próxima volta, também eu vou fazer do mesmo jeito. Olha, eu vou alongar aqui um pouquinho o fio, vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto. Só que dessa vez eu não vou intercalar. A 18ª volta, então, com o tom de mostarda, eu vou fazer só com ponto baixo em todos os pontos. Não vou intercalar fazendo um ponto mais alongado. Veja que eu fiz ponto baixo no primeiro, no segundo, no terceiro, tudo do mesmo jeito, olha. E para ficar perfeito no final, eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Então eu vou seguir fazendo até chegar nesse ponto em relevo que nós temos aqui, olha. Mas eu vou mostrar para você em detalhes como fazer isso para a borda da bolsa aqui ficar perfeita. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Dessa vez eu não estou fazendo o ponto mais alongado, só para completar aqui o arremate na borda da bolsa. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo, como eu disse, até esse ponto mais alongado, para eu explicar para você como fica a finalização para que tenha a mesma quantidade de pontos. Eu fiz o primeiro ponto baixo na direção do ponto mais alongado, então, antes dele nós temos um ponto baixo. Então, precisamos fazer ponto baixo na direção desse ponto. Embora ele fique bem imprensado, o ponto que eu comecei é esse aqui, olha, que está na direção do ponto mais alongado. Então, na direção desse ponto, eu vou fazer ponto baixo também. Assim, eu completo a contagem correta. Aqui, olha, logo depois desse ponto mais alongado, vou fazer um ponto baixo também.
Agora sim, se você não tem agulha de tapeceiro e quiser finalizar com um ponto baixíssimo, é nesse ponto que nós iniciamos a volta. Mas para ficar perfeito, eu gosto de fazer esse arremate com agulha de tapeceiro, por isso eu vou cortar deixando uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança. Vou tirar todo o fio aqui da agulha e agora com a agulha de tapeceiro, vou colocar aqui na agulha, olha, para fazer o último ponto para que ele fique exatamente igual a todos os outros. Eu vou pular o ponto baixo que eu fiz para começar a volta, eu vou no próximo, então vou pegar assim de dentro para fora, mas tanto faz a direção. Vou pegar agora de cima para baixo e vou pegar, olha, vou passar só nessa laçada desse último ponto e vou pegar aqui, olha, no ponto que eu iniciei a volta, pegando as duas argolinhas de cima, passando ele para a parte de dentro. Vou ajustar bem e assim eu tenho a parte de cima exatamente igual a todos os outros, olha, não dá para notar que foi aqui que eu terminei a volta. Na parte de dentro eu vou só costurar o fio escondendo, olha, pegando os fios na parte de dentro, tem bastante acúmulo de fios, então só seguir costurando de forma que não apareça lá na frente. Veja que eu vou seguir assim, sem uma ordem correta para costurar. O interessante aqui é você costurar em várias direções para que ele não fique soltando. Eu vou fazer isso, olha, eu vou costurar voltando também em outros pontos. E esconder ele aqui o máximo que puder e depois cortar a sobra. Não precisa fazer nó, não precisa fazer nenhum tipo de arremate diferente aqui, a não ser costurar escondendo esse fio o máximo que puder aqui nos pontos. Vou fazer isso e vou cortar as sobras. Já costurei aqui o fio, olha, escondendo ele em várias direções, então ele não vai soltar fácil. Agora eu vou cortar as sobras e eu já tenho então a altura da bolsa prontinha para colocar alça nos dois lados da bolsa, ou você pode colocar uma alça de crochê também. Na minha bolsa eu vou utilizar alças de acrílico. Essa aqui, olha, na parte, medindo assim, de ponta a ponta, aqui nós temos 16 centímetros, mas na parte interna 13 centímetros, que é o que eu vou utilizar para fazer os pontos. Porém, a melhor maneira de medir aqui quantos pontos eu vou precisar fazer nesse espaço é contando aqui na bolsa, né, medindo no seu trabalho quantos pontos dá para fazer exatamente nesse espaço. Vou posicionar, então, olha, contando só na direção onde cabe os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O 22º ponto já vai ficar muito imprensado, então significa que se eu fizer 21 pontos aqui nessa parte interna da alça, dá para costurar certinho sem ficar repuxando e nem ficar largo, né, aqui na hora de costurar. Então, olha, na borda aqui da minha bolsa tem um total de 88 pontos. Então eu preciso de 21 pontos de um lado e 21 do outro, ou seja, 42 pontos. Sobraram 46. Mas eu vou ensinar para você como dividir aqui de forma correta, já que nós temos 88 pontos. Se você não tem os 88 pontos, aí se for uma bolsa diferente, é interessante você contar essa quantidade de pontos, marcar aqui a metade da bolsa onde você vai colocar a alça, e aí dividir a primeira alça. E a partir dessa primeira alça, você mede a segunda lá na parte de baixo, coloca o clipe direitinho e conta os pontos aqui na lateral. Às vezes ficam sobrando 2 a mais de um lado, né? Então aí você vai só equilibrar, puxar um ponto para o outro lado, para que fique exatamente igual aqui essa lateral. Não adianta só medir assim para saber, olha, eu vou fazer aqui com tantos centímetros, porque às vezes um pontinho mais apertado já vai deixar diferente. É interessante você colocar aqui, olha, colocar o clipe para medir certinho onde você vai colocar e contar se os pontos aqui na borda estão exatamente iguais nas duas laterais, tá? No meu dá uma conta perfeita, correta, mas nem sempre acontece isso. Então eu vou mostrar para você agora como que eu vou dividir se eu tiver aqui exatamente 88 pontos na base da bolsa. Primeiro de tudo eu vou dobrar a minha bolsa para descobrir exatamente onde fica o meio aqui, olha, nas bordas, tá? Então eu vou vir em uma das bordas, vou colocar um clipe. Esse aqui é só para marcar o ponto de partida. Eu vou utilizar ele na cor verde, para você ver que depois da contagem eu vou remover esse clipe. Após colocar o clipe, eu vou contar agora aqui, olha, para a parte interna da bolsa, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para deixar de espaço. Então, no 11º, eu vou colocar um clipe também. Deixei 10 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou colocar o clipe nesse ponto.
Agora eu vou contar e deixar 21 de espaço aqui livre para eu colocar a alça, tá? Então eu vou contar os 21 pontos que deu aqui na minha alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou colocar no próximo, porque os 21 pontos eu vou utilizar para colocar a alça. Então, vou colocar outro marcador aqui azul. Nesse espaço, eu tenho, então, os 21 pontos livres para eu prender a alça. Vou só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora eu vou contar 21 pontos daqui até o outro lado. Você deve estar pensando, poxa, mas deixou 10 aqui. No final você vai entender. Vou contar mais 21 pontos. Para deixar livre também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. No próximo, eu coloco um clipe. Aqui, olha. Ficaram 21 pontos livres aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora, para colocar a outra alça, então, também, olha, 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou colocar o clipe aqui no próximo, nesse marcador de pontos. Agora é só eu retirar esse clipe que eu coloquei aqui para marcar o meio, e aqui nós temos também 21 pontos. Eu vou conferir, olha, eu vou tirar o marcador verde, que eu disse que não ia utilizar, e vou contar os pontos aqui que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, com 88 pontos fica exatamente dividido meio a meio, então vou ter a alça bem centralizada, olha, vai sobrar 21 pontos desse lado, 21 do outro. Como eu disse, se for uma quantidade diferente de pontos, o importante é você marcar aqui o meio. Assim, olha, coloca um clipe prendendo aqui os dois lados, né, a dobrada direitinho. Você prende aqui os dois lados e veja quantos pontos tem para cada lado aqui. E aí você coloca aqui, divide o meio da alça, coloca para cá, depois você só confere se aqui nas laterais tem a mesma quantidade. Mas se você utilizar uma base com 44 furos, como foi o meu caso, vai dar 88 pontos e fica assim, perfeito, né? A conta então fica maravilhosa. Feita essa parte aqui, agora eu vou começar a trabalhar então os pontos na alça, para depois prender na bolsa. Mas é super fácil, quer ver? Dê uma olhada. Para prender a alça, eu vou continuar com a mesma cor que eu terminei aqui a bolsa. Eu vou utilizar o tom de mostarda, fio triplo. Mas, por exemplo, se você quiser fazer essas últimas voltas aqui, a última volta na mesma cor da base e depois utilizar a cor mais escura também para prender a alça, fica bem interessante. O jogo de cores fica bem bonito. Dessa vez eu vou posicionar o fio no dedo e vou deixar uma sobra um pouco maior para que o arremate fique bem discreto e aí não fica parecendo que a gente finalizou a bolsa por aqui. Eu vou posicionar o fio no dedo e veja que eu vou deixar a alça assim, olha, com a parte oval para baixo. Aqui no dedo eu vou fazer uma laçada. Se você quiser fazer a laçada completa e fazer uma corrente para prender esse fio, dá certo também. Mas eu só quero prender o fio aqui, olha, para eu fazer o primeiro ponto. Não quero fazer um nó para deixar bem discreto. Então esse primeiro ponto vai ficar um pouco mais solto. Veja que eu vou buscar o fio que vem do novelo, puxando para a parte de cima. Não precisa nem apertar ele para realmente ficar mais solto, depois a gente ajusta. E depois de passar aqui, olha, nessa primeira laçada e fizer esse primeiro ponto, você consegue ajustar ele puxando as duas pontas de fio. E essa aqui você pode deixar aqui na lateral para depois a gente fazer o arremate. Eu fiz aqui o primeiro ponto, mas eu preciso completar um total de 21 pontos, ou seja, o mesmo espaço que eu deixei aqui na bolsa para prender, né? Então, eu contei, dá para fazer 21 pontos aqui com essa distância. E os pontos são feitos assim, olha, pegando sempre aqui dentro da alça, é inevitável que esse ponto de cima venha para baixo, tá? Não precisa querer pegar deixando ele lá em cima. Ele vai escorregar mesmo vindo aqui para a parte de baixo, mas não tem problema. Busca o fio. Depois que você passar nas laçadas aqui, você consegue ajustar para que ele fique exatamente igual a todos os outros. Assim, olha, vai ajustando, pronto, ele vai ficando certinho. Parece um milagre. Vou tirar esse fio aqui, essa bolsa aqui de baixo para facilitar
a visualização. É mais fácil fazer esse ponto segurando a agulha assim como se fosse uma faca, só trazendo ela bem grande aqui, olha, a ponta da agulha, não tem problema ficar lá na frente, dá uma ajustada, busca o fio, passa aqui e depois você consegue ajustar para que ele fique exatamente igual. Continuando aqui então, parece um milagre, mas não, é paciência, viu? Então vou fazer 21 pontos, todos eles do mesmo jeito, sempre buscando o fio, fazendo ponto baixo, ajustando, para que fique o máximo assim, olha, possível, lado a lado os pontos. É só quando buscar o fio, olha, ele está um pouco enrolado, mas quando você buscar o fio para fazer o ponto baixo, dá uma ajustada nele aqui, assim, balançando ele aqui na base da alça, que você consegue deixar eles mais abertinho lado a lado para que fique bem bonito aqui na alça. Mas se ficar um em cima do outro aqui, não se preocupe. Olha, eu já fiz aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu vou completar então um total de 21 pontos para eu mostrar para você como continuar fazendo aqui a alça da bolsa. Já estou completando aqui um total de 21 pontos baixos aqui na alça, olha, todos do mesmo jeito. Fazer aqui o último ponto, 21, e vou conferir com você todos eles. Aqui, olha, é mais fácil conferir aqui na parte de cima. Então, vou tirar aqui da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. Esse primeiro fica um pouco mais apertado, mas não tem problema. Ainda temos mais uma carreira aqui, então, nessa alça. Fiz os 21 pontos, agora eu vou fazer uma corrente para deixar de espaço, não vou utilizar essa corrente. Vou virar o trabalho e vou voltar desde o último ponto. Aqui, olha, é só pegar. É bem fácil saber aqui onde introduzir a agulha. Olha, tá vendo? Olha, eu vou introduzir a agulha e fazer ponto baixo até o final, para dar um total de 21 novamente. Estou começando no primeiro, então um ponto baixo, vou seguir nos outros. Olha, bem fácil introduzir a agulha. 2, vou seguir até o final fazendo ponto baixo. Lá no final eu confiro com você todos os pontos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos, até completar aqui um total de 21, né? Preciso chegar até o último ponto. Esses últimos pontos aqui, olha, um pouco mais apertado, então exige um pouco mais de paciência. Mas eu vou fazer até o último ponto para dar a quantidade certinho. Olha, o último aqui, as duas laçadas. Vou pegar as duas laçadas aqui do último ponto. Depois eu vou conferir todos os pontos aqui. Olha, vou pegar aqui. Vou fazer o último ponto baixo, então, em cima do último ponto. Só conferindo então na parte de cima aqui, que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. É exatamente o que nós precisamos para prender lá na bolsa. Aqui, olha, após esse último ponto baixo, eu não vou cortar ele curto, tá? Eu já vou deixar a quantidade correta para eu costurar aqui. Então, eu vou deixar uma sobra suficiente para eu costurar, pelo menos 4 vezes aqui o comprimento. Mas eu gosto de deixar um pouco maior, porque se eu quiser fazer alguns pontos a mais, reforçando, então, olha, eu deixo bastante fio e corto para eu fazer esse arremate com segurança. Assim, eu faço a costura bem tranquilo aqui, que se eu precisar, eu posso fazer mais alguns pontos, tá? E aqui eu vou tirar desse último ponto, vou puxar ele aqui com cuidado para passar os 3 fios nesse último ponto, tirando ele completamente, que é por esse mesmo lado que nós vamos costurar, tá? Esse lado aqui, olha, que eu terminei de fazer essa última carreira de pontos, é a que eu vou deixar na parte de cima da bolsa. Então, eu vou só segurar ele assim, para cima mesmo, e agora aqui na bolsa, eu vou juntar e costurar nesse espaço aqui dos 21 pontos baixos. Então, eu vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro, e esse aqui, olha, que ficou atravessado, né, que eu prendi ele primeiro, passei ele em um fio só para prender o primeiro ponto, agora eu posso deixar ele solto aqui também, vou tirar ele aqui, que depois eu escondo ele com a agulha de tapeceiro, tá? Desse jeito aqui, olha. Então, agora, colocando esse fio na agulha de tapeceiro para costurar. Com o fio na agulha de tapeceiro, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é o arremate desse último ponto baixo, para ele não ficar soltando. Então veja que ele sai aqui na parte de cima, né? Eu vou voltar aqui, olha,
costurar de baixo para cima pegando as duas laçadas aqui da borda, para passar novamente saindo ali em cima, desse jeito, olha. Aqui eu finalizo esse ponto e ele não fica desmanchando na hora de costurar. Vou passar todo o fio para a parte de cima. Pronto, agora ele fica exatamente igual a todos os outros e na hora de costurar ele não fica soltando. Agora eu vou posicionar aqui na bolsa, olha, para utilizar então os pontos que nós temos entre os marcadores. Eu vou começar pegando o primeiro ponto sozinho, passando assim, pegando as duas laçadas, e vou pegar o último ponto baixo, que é exatamente esse que eu fiz o arremate, pegando de baixo para cima, na mesma posição. Assim, olha, vou pegar de baixo para cima, para costurar ponto com ponto. Na segunda vez que eu vou passar esse fio, eu já vou sair lá no segundo ponto da alça. Olha, no primeiro ponto da base e no segundo da alça. Aqui, como nós estamos trabalhando com 3 fios, tem que ajustar bem para não ficar aparecendo. Agora, no segundo ponto, vou sair no segundo ponto lá da alça, ou seja, no mesmo lugar que está o fio. Assim, segundo com segundo. E agora, pegando no segundo ponto, vou lá para o terceiro. Se você seguir fazendo desse jeito, né, olha, sempre uma volta completa num ponto com ponto, então, olha, segundo, primeiro com primeiro costurado, segundo com segundo costurado. Agora, terceiro com terceiro. E aí, a próxima volta eu já pegaria aqui no terceiro, indo lá para o quarto ponto. Mas, de vez em quando, eu faço uma volta a mais aqui. Por exemplo, em vez de já ir lá para o próximo, eu pego mais uma vez nesse mesmo ponto, só para ficar aqui com 2 voltas, né, e ficar bem firme aqui. Por isso que eu disse que deixei uma sobra um pouco maior para eu fazer alguns pontos a mais. Porque não fica aparecendo também. Nós estamos trabalhando com fio triplo, então é só ir ajustando os fiozinhos aqui que não vai ficar aparecendo, fica parecido com esses pontos. E aí, na próxima vez, olha, eu introduzo aqui no mesmo lugar e vou para o próximo ponto. Então, de vez em quando eu faço isso, tá? De fazer uma volta a mais aqui, ao invés de fazer só uma assim, saindo aqui no mesmo lugar. Essa é a primeira, né? Que eu vou fazer, então, ponto com ponto. E aí, a próxima eu já saio lá no próximo ponto. Então, de vez em quando eu vou fazer uma volta a mais. Mas é só isso aqui até chegar no final. Só costurar ponto com ponto, sem pular nenhum. Vou até tirar esse marcador aqui para ele não ficar enganchando o fio. Que aí eu puxo todos os fios com mais tranquilidade. Quando chegar no final, eu vou mostrar para você como que eu vou arrematar, então, o último ponto para que fique exatamente igual a todos os outros. Já estou chegando no final, olha, costurando os pontos sempre do mesmo jeito. Agora eu vou sair aqui no último ponto baixo da bolsa, né, da parte da alça. E vou costurar no último ponto também dos 21 que eu deixei aqui de espaço. Vou puxar ele aqui para ficar certinho. Nesse aqui eu vou fazer uma volta a mais até. E agora eu vou deixar saindo já na parte de dentro para fazer o arremate na parte de dentro da bolsa. Aqui, olha, eu vou tirar esse marcador, não preciso mais, costurei certinho, bem centralizado então nos 21 pontos que eu deixei de espaço. E agora eu tenho as pontas de fio para fazer arremate. Aqui na parte de fora, olha, já fica perfeito. Na parte de dentro eu vou só costurar de forma que eu esconda o máximo possível sem aparecer lá na frente ou aqui também na parte interna que não ficar aparecendo muitos pontos. Só costurar escondendo os fios assim, olha, no acúmulo de pontos, né, deixando ele bem discreto, não aparecendo lá na parte de fora. Mas é basicamente costurar em zigue-zague, em direções diferentes aqui para não ficar aparecendo. Como tem bastante acúmulo de fio, né, estamos trabalhando com fio triplo, então é bem fácil costurar ele em várias direções sem que ele fique aparecendo lá na frente da bolsa. Vou costurar essa ponta de fio e a outra aqui, olha, também vou fazer do mesmo jeito. Vou costurar escondendo, depois vou cortar a sobra, não precisa fazer nó. A outra alça, já deixei no ponto também, olha, fiz exatamente igual e vou costurar nesse espaço aqui de 21 pontos do outro lado, mas também é do mesmo jeito, só costurar ponto com ponto que dá certinho para ficar os dois lados iguais. Então, vou fazer esse arremate e vou costurar a outra alça também.
Fiz o arremate das pontas de fio e tem aqui a bolsa pronta. Olha, na parte interna fica bem discreta a costura. Na parte externa também, não dá nem para notar que a gente costurou essa alça com a agulha de tapeceiro, fazendo essa última volta. Eu espero que você tenha feito a sua bolsa e gostado do resultado. Essa aqui eu utilizei então os tons castor, tijolo e mostarda, mas eu já tenho outra pronta, olha, com os tons de café, castor e mostarda. Então, me conta aí nos comentários quais foram as cores que você escolheu para fazer a sua bolsa. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!